que continua do mesmo jeito. E o cenário que a gente encontra neste exato momento, essa é a realidade. Essa casa, inclusive, vou pedir para meu câmera mostrar, ela está interditada. Isso já faz um bom tempo que ela está interditada. Olha a situação aqui, olha, para poder a gente se deslocar e ter acesso a essa espécie de beco, a gente precisa aqui realmente fazer uma manobra, porque a situação aqui é bem crítica. Até agora nada. Foi prometido o benefício a esses moradores, para que esses moradores que estão com as casas interditadas, eles tivessem um recurso para poder alugar uma casa, e claro, o valor é muito pequeno, porque o risco aumenta. Se atualmente a gente já vê um risco, o risco ele aumenta, porque as chuvas estão vindo aí, que agora acompanha mais uma reportagem exclusiva. Inclusive, estamos voltando ao mesmo local que gravamos há 7 meses atrás. E agora, para poder mostrar uma situação que continua do mesmo jeito. Estamos aqui na divisa da rua Pirimirim com a rua Maria de Lourdes, que é justamente o outro lado, onde daqui a pouco iremos ter acesso para poder mostrar a situação. O que é que acontece? Estamos com casas aqui interditadas por conta justamente de um desabamento, de um deslizamento que ocorreu há 7 meses atrás. Nossa equipe de reportagem esteve aqui no local mostrando toda essa situação. E o cenário que a gente encontra neste exato momento é uma água descendo a todo momento. Isso é 24 horas, essa infiltração que está inclusive colocando a vida dos moradores em risco, minha gente. Água a todo momento jorrando sem parar. Essa é a realidade. Essa casa, inclusive, vou pedir para meu câmera mostrar, ela está interditada. Isso já faz um bom tempo que ela está interditada. A gente vê aqui, olha, filma aqui a parte onde eu estou pisando. Olha a situação aqui, olha, para poder a gente se deslocar e ter acesso a essa espécie de beco, a gente precisa aqui realmente fazer uma manobra, porque a situação aqui é bem crítica. Infelizmente, os moradores que pagam essa conta, e conta essa que faz há tempo, a gente não tem resposta das autoridades. Um morador que conversou comigo através de WhatsApp não pôde estar na nossa entrevista de hoje. Ele citou que a Defesa Civil esteve aqui e fez apenas uma medição das casas que estão interditadas. Apenas. Em relação a algum tipo de benefício, até agora nada. Foi prometido o benefício a esses moradores, para que esses moradores que estão com as casas interditadas, eles tivessem um recurso para poder alugar uma casa, e claro, o valor é muito pequeno. Enquanto isso, os moradores ainda estão esperando, o risco aqui é visível nas imagens, é, e é notável, infelizmente, um risco que os moradores têm que se submeter para poder ter algo que é o direito deles, né, algo básico, porque interditaram as casas e até agora não deram nenhum tipo de recurso, de resposta principalmente. Eu estou pisando justamente aqui, olha, no meio de lama, água, metralhas, inclusive, parte dessa metralha aqui, a gente recebeu informação, vem mais para cá, para poder a gente filmar. A gente recebeu informações que uma parte dessa metralha foi justamente os próprios moradores que retirou para poder eh, o acesso aqui ser liberado, porque, minha gente, ninguém estava passando aqui, porque estava oferecendo risco e continua oferecendo risco. Infelizmente, é essa a situação que a gente eh, encontra os moradores à mercê desse risco. A nossa reportagem foi gravada dia 27 de junho. Então, aproximadamente 7 meses atrás, eu estive aqui conversando com os moradores. A gente conversou também com o advogado Kilde, que falou sobre os direitos que esses moradores vai ter referente a toda essa ocorrência. Infelizmente, não foi o que aconteceu, não foi o que as autoridades colocou aí como realmente uma proteção para esses moradores. Olha aqui a situação, olha. A gente vê que as casas por dentro, minha gente, é um cenário de guerra, porque literalmente estão todas assim, metralhas por todas as casas. É um beco que a gente, para ter acesso, a gente tem que realmente, ele é muito estreito, olha, muito estreito mesmo. Então, para a gente conseguir ter acesso, a gente tem uma certa dificuldade. E o período de chuva? Vem as chuvas, né? Aí fica a preocupação, inclusive, porque o risco aumenta. Se atualmente a gente já vê um risco, o risco ele aumenta, porque as chuvas estão vindo aí e com certeza
irão vir com força. Então, qualquer quantidade de água é um risco, inclusive, para esses moradores, tanto desse lado, porque tem casos aqui que estão a mercê dessa situação e, infelizmente, ninguém faz nada. É uma realidade muito difícil, muito triste, porque a gente está noticiando algo que deveria ser resolvido já e já teve tempo para isso ser resolvido, porque isso é algo de imediato. Isso é uma solução, isso é um problema que tem que ter solução rápido, porque os moradores não têm como esperar, não tem como eles continuarem no risco, minha gente. É uma situação muito complicada. Mais uma vez, repito, estamos aqui na divisa da rua Pirimirim e a rua Maria de Lourdes, que fica logo ali na parte de cima. Os moradores viu que ninguém estava fazendo absolutamente nada e eles mesmos teve a solidariedade de vir e tirar uma parte das metralhas que estavam concentradas aqui, justamente aqui. Então, para poder eles passar, tinha que tirar. Alguém tinha que tirar isso daqui do acesso, né? Porque ele não ia conseguir ter acesso. Infelizmente, essa situação. Eu estou aqui em uma das áreas que estão interditadas, porque temos várias casas aqui. Inclusive, tem vidros aqui, olha. Acabei de pisar aqui em vidros. É um risco que, infelizmente, como ela está abandonada, então a gente encontra essas metralhas com uma certa facilidade. A gente vê também um eco aqui no local, porque o local é bem fechado. Gente, as paredes estão todas rachadas, com o cupim aqui, olha, pelas paredes. Ao redor também, na lateral, na parte de fora, a gente encontra também essas mesmas situações. A gente vê aqui, eu acho que é uma espécie de roupa aqui de alguém. A gente não sabe também se alguém frequenta esse local à noite, né? Então também isso é um risco que os moradores passam, porque alguém pode com certeza se esconder aqui e os moradores ficarem à mercê dessa situação. Aqui eu acho que é um banheiro, tudo abandonado, tudo oferecendo risco, infiltração por todo o local aqui, olha. É, gente, infelizmente, isso é uma situação que a gente parece até estar repetindo notícia, porque, como eu disse na reportagem, a gente esteve aqui há 7 meses atrás, filmou uma situação muito triste. Estamos falando de uma barreira que deslizou e estamos falando de vidas. Então, são vidas envolvidas e que ninguém parece que não tem olhos abertos para esses moradores, porque o risco está aqui, olha. É, a água aqui ela não para, entendeu? Isso é todos os dias, tá bom? O morador falou com nossa equipe de reportagem através por telefone. Eu falei com ele ontem à noite, antes de vir gravar a reportagem, e ele citou que por questões pessoais não iria poder estar na matéria hoje para poder conversar com a gente, mas claro, ele demonstrou nitidamente a sua tristeza em saber que infelizmente esses moradores não estão recebendo nenhum tipo de suporte e parece que ninguém vê nessa situação. Parece que é algo que não aconteceu nada, que nada caiu, que nada deslizou. Infelizmente é isso aqui, olha, que a gente encontra e que os moradores estão sofrendo aqui neste beco, isso há um bom tempo. A escada ela já está tomada por uma vegetação, é visível isso, porque faz muito tempo que esse beco se encontra nessa situação. É uma imagem realmente de destruição e um risco que os moradores estão passando isso diariamente e ninguém faz absolutamente nada. Olha, gente, estamos aqui na rua Maria de Lourdes, em Coqueiral, TGPO, fica próximo aqui também. E é justamente aqui nessa rua que ficou concentrada no dia que a barreira deslizou, porque os moradores só podiam ter acesso a essa área. A parte de baixo, que foi justamente onde a gente começou nossa reportagem, ela ficou totalmente interditada. E aí o que é que acontece, minha gente? É essa a situação. A gente vai tentar, inclusive, entrar por trás na casa de um morador que ele vai mostrar para a gente de uma forma mais detalhada para você acompanhar como está a situação lá, porque é por lá que o risco também está, porque o quintal da casa dele está totalmente destruído, porque ainda tem uma quantidade de metralha, como a gente mostrou, muito visível, muito grande. Vamos agora tentar falar com ele, tentar mostrar a situação. Olha, gente, conseguimos ter acesso à casa da parte de cima de um dos moradores, que inclusive a Defesa Civil orientou ele a sair. Só que não tem como sair, porque não tem como para onde ir. Então, infelizmente, eles têm que continuarem nesse risco, né? Mesmo não querendo se submeterem a isso. E aqui de cima a imagem é pior. A gente teve acesso com exclusividade e, gente, isso tudo foi o que foi abaixo. Nessa parte aqui, vem aqui, Bruno, para poder a galera ver de uma forma melhor. Olha aqui, olha.
tudo deslizou, minha gente. É um cenário realmente de destruição. Olha a casa ali, o telhado da casa como ficou. Isso já faz um bom tempo, viu? E nada disso aqui foi resolvido. O que ele me passou agora também foi que apenas uma pessoa está recebendo o benefício, que é um benefício de R$ 300. Só que o que é que acontece? Não foi só uma pessoa que foi atingida por essa situação. A gente tem várias vidas, tem vários relatos, pessoas que dependem da casa para poder ter uma vida normal, como qualquer outra. Infelizmente, não estão tendo, minha gente, esse direito, né? A gente está aqui cobrando das autoridades, cobrando algo que não tinha necessidade, porque já faz mais de 7 meses que a gente tem essa situação aqui e a gente está falando de uma área pública, de uma área que com certeza as autoridades têm conhecimento, a Defesa Civil esteve aqui, a Prefeitura também, a gente tem também reportagens para contar, inclusive para contabilizar, e que infelizmente nada é feito. Conviver com isso diariamente, conviver com o medo, né? Principalmente porque vem o período de chuvas aí e nada aí é feito. O morador ele está na parte de baixo, ele autorizou nossa entrada, mas ele não quis gravar entrevista, justamente porque ele não está se sentindo preparado no momento, mas a gente entende a situação e agradece por ele permitir que a gente tenha acesso a essa parte. Inclusive, estamos correndo risco, né? Porque é uma casa que está interditada. Essa casa que estamos está interditada, porém não tem como sair daqui, porque não tem como ir para outro local. A gente tem uma escada aqui, que foi justamente onde a gente conseguiu ter o acesso, e ele informou que, inclusive, minha gente, na parte de baixo dessa escada tem um cano, passa um cano na parte de baixo. Então a gente vê que é um risco a mais para esses moradores. Quando gravamos a primeira reportagem, fomos informados que a responsabilidade do caso é do município por ter colocado uma tubulação hidráulica por baixo das casas, que ao estourar ocasionou a tragédia. No mesmo dia da reportagem, também chegamos a perguntar ao delegado Kilde o que exatamente estamos presenciando hoje. E se nada for feito, o que será que pode acontecer? Quem será punido? Quando esse tipo de medida não é tomada, existe algum tipo de crime? Porque estamos falando de vidas que têm direitos. A princípio, o que existe aqui é o chama-se dano material. Na esfera criminal, nós temos o dano, que é o artigo 163 do Código Penal. Por enquanto, existe essa, já nasceu o crime de dano ali. Agora, nós vamos buscar, tanto na esfera criminal quanto na esfera judicial, o dano civil e o dano criminal. O dano criminal que cabe prisão e o dano civil que cabe indenização.